Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Carla. Carla. Vamos dar Bom início dia. vamos dar início aí a nosso segundo encontro agora, né, da temática 4, que nós trabalharemos o diagnóstico e o pré-planejamento. Esse encontro, pessoal, ele está bem ativo, bem prático, tem bastante atividades, tem bastante links aí para vocês utilizarem, participarem, tá bom? Certinho? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Como é que tem sido a semana de vocês? Tudo certo? Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Muito bem. Estão vendo os slides? O som tá bom? A qualidade da imagem está boa, pessoal? Tudo certo? Então tá bom. Lembrando que vocês podem levantar a mão, participar do nosso encontro a hora que vocês quiserem, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, o nosso encontro hoje é o encontro diagnóstico da temática 4, gestão de sala de aula, relação interpessoal. Seguimos. Os nossos combinados, eu tenho alunos excelentes, então, assim, vocês participam das atividades, eu vejo vocês focados no tema, né? Sempre com as câmeras abertas. E como a gente tem uma sala muito cheia, né, gente? A gente tem bem bastante facilidade aqui de trabalhar com a gestão do tempo. Então, isso é bem tranquilo para nós, tá? Vamos seguir. Qual será a nossa agenda de hoje? Tá ok aí, pessoal, o som para vocês? Que eu não estou conseguindo. Só me deem um oi aí, só para eu ter um retorno aqui, por gentileza. Oi. Sim, prof. Ah, obrigada. Obrigada, pessoal. Meu fone aqui não estava conseguindo ter o retorno. Então, gente, nós vamos fazer um acolhimento, tá? Mais ou menos uns 5 minutinhos. Nós vamos conversar e conhecer o referencial docente de número 2. Nós vamos fundamentar a nossa prática. Nós vamos ter bastante assim subsídios para ajudar vocês a desenvolver essa implementação agora. Aí nós temos também a questão do PDP. Eu já coloquei no Classroom de vocês uma cópia de cada PDP, tá? Fiquem aí à vontade para olhar. E depois nós teremos 20 minutos para poder realizar aí a parte do diagnóstico e do pré-planejamento, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos falar dos objetivos do nosso, do nosso encontro de hoje, que é diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 2 da matriz de referência da Resolução 3037 de 2024. Nós vamos analisar os temas e as possibilidades para a aplicação da referência 2. E nós vamos iniciar a elaboração do plano de desenvolvimento profissional para esta temática. Então, esse encontro nosso já é um encontro mais mão na massa, tá? O primeiro encontro foi um acolhimento, uma apresentação aí, né, do nosso segundo ano. Na verdade, foi uma retomada, né? Vocês são os pioneiros, os veteranos nesse encontro formativo, nessa proposta de formação. E agora a gente segue aí com a implementação, com a construção da implementação de vocês, baseados na referência 2. Pessoal, nós vamos agora analisar 3 contextos de sala de aula. Eu gosto bastante do material, gente, porque assim, não sei se vocês conseguem identificar, mas todo acolhimento ele tem a ver com o que a gente vai trabalhar, com a temática do nosso slide, com a proposta do nosso encontro, tá? Então, agora, nós vamos analisar 3 contextos de sala de aula, que apresentam propostas de ambiente pedagógicos, respondendo as seguintes questões, tá? Então, eu vou mostrar o ambiente para vocês. Eu vou fazer duas perguntas. Eu gostaria que vocês, ao analisar esses ambientes, identificassem.
componente está sendo ministrado nessa sala? É uma do que será? De qual componente curricular? E qual a intencionalidade pedagógica pode existir a partir dessa proposta de layout, tá? Então, agora eu vou abrir aqui o link do nosso. Vou colocar aqui também para vocês no chat, caso vocês queiram interagir, tá? Olhar, clicar, para nós darmos sequência aí ao nosso encontro de hoje, tá? Então, esse aqui é o nosso acolhimento, tá? O link do Geniale é uma proposta do Geniale no nosso acolhimento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar livre, tá? Eu vou clicar na sala um e o Reinaldo ou a Carla vai me dizer qual é o componente curricular que está sendo ministrado e qual é a intencionalidade que vocês percebem que o professor se propôs a trabalhar, tá? Vamos lá. Esta é a sala um, pessoal. Quem gostaria aí de responder essas duas questões? Seria ciências ou biologia? Isso, ciências, né? Por que que você identifica ciências ou biologia, Reinaldo? O corpo humano ali, através do esqueleto, né? O líquido ali, uma substância referente a algum elemento, né? O símbolo também do DNA, né? Ali também, né? Menor, né? Uhum, É isso mesmo. E isso. na parede também, o sistema digestivo, né? Eu acredito que seja, não dá para enxergar muito bem, né? Acho Muito que bem. esses elementos aí. Isso mesmo. É uma aula de ciências, né? Ou biologia para o ensino médio. E, Reinaldo, você consegue identificar qual é a intencionalidade pedagógica do professor ou professora ao dispor, ao você ver assim o layout da sala, a forma com que os alunos estão dispostos na sala de aula? No caso, eles estão de costas para esses elementos, né? Não sei se eles estão vendo assistindo algum filme no data show, não sei se é uma dinâmica proposta pelo professor, de repente em duplas, né? Estão sentados em dupla, não consigo identificar exatamente o que seja, né? Por enquanto Uhum. ainda não consigo identificar. Mas Mas você falou uma palavra super chave aí, a questão das duplas, né? Então, provavelmente, é assim, a gente não sabe se é um filme, se o professor está ali apresentando alguma coisa, mas você identificou que os alunos, provavelmente o que eles farão em Dupla, né? duplas. Muito bem, né? Eles estão em duplas, então a gente não sabe qual é a metodologia ali, a estratégia, mas que o que eles terão que realizar é um trabalho em pares, né? Em duplas. Muito bem. Agora eu vou passar para o próximo, tá? Próxima sala. Quem gostaria de falar agora? Carla ou Reinaldo? Continua. Acredito que é artes, né? Isso mesmo. Por que que você identifica que é arte? Por conta das imagens, né? A Mona Lisa, esqueci o nome daquela outra ali, essa Eu imagem. acho que eu não Não sei sei se é, se é não é Abapuru. Vaporu. É. é, por conta das imagens, né? Dos quadros. Perfeito. E, Carla, em relação ao layout da sala, a forma com que os alunos estão distribuídos, o que que você observa? Você consegue identificar qual é a intencionalidade aí pedagógica do professor? É, o trabalho em grupo, né? É, não consigo muito identificar. Talvez eles não estão sentados aí já na proposta diferenciada, né?
já deve ser por conta da estratégia dela aí, né? Mas o que realmente ela vai fazer? Hum. Mas eu acredito que deve ser alguma atividade entre pares aí, né? Por conta da disposição das carteiras aí, onde os alunos estão, a forma que eles estão sentados, né? Perfeito. E esses alunos em pé, o que que você acha? O que que te sugere? O que que vem assim a sua, de acordo com que você, com a sua experiência de sala de aula, esses alunos em pé atrás ali das duplas, o que que... Eu acho que talvez ela deve estar fazendo alguma atividade que eles têm que ir falando as características para eles talvez tentar adivinhar, acertar ali o que tem atrás deles, né? Quais imagens são. Eu Hum, acredito que sim, talvez eles sejam esqueci como é que fala o nome, para quem vai estar passando as características para os outros, né? Talvez eles fizeram observação e agora eles vão levar para o grupo, né? isso, tipo um monitor ou um líder. É, algo assim, isso. Perfeito, 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 muito bem. Agora a última, tá, pessoal? E os dois daí, já que um falou, gostaria que os dois contribuíssem, tá? Última sala. E aí, o que que vocês acham? Qual seria o componente curricular aqui desta sala? Essa é a nossa área, né? Ou história ou sociologia também, né? É, concorda, Carla? Sim, É. O que que vocês trabalhando. acham que é a nossa área? Por conta do Charlie Chaplin ali na máquina, né? Revolução Industrial. É. Não tem como fugir, né? E daí tem a Constituição, né? A mão ali, democracia. Não tem como fugir já de cara não reconhecer, né? Só o Charlie Chaplin ali já Isso, entrega, né? Até o tema da aula. é. Concorda, Reinaldo? Sim, sim, o Charles Chaplin ali é clássico, né? Trabalha tempos É, modernos, né? O contexto das condições precárias de trabalho da Revolução Industrial, né? Também a isso. questão do empoderamento feminino, né? Aquela imagem ali à esquerda, né? Também é um marco também, né? Do avanço da inclusão da mulher no ambiente de trabalho, também é muito encontrado esse material nos livros. Gente, e vocês acreditam, quando a gente fez esse acolhimento, também história. Só que no gabarito do tutor, ele colocou sociologia. Porém, é, é algo assim, é uma dinâmica que você vê, é uma sala temática que encaixa tanto em sociologia, né, que trabalha a Revolução Industrial, e também eu acho que as relações que surgem, né, a partir da Revolução Industrial, porque a sociologia ela é uma disciplina que surge a partir da Revolução Industrial, mas está muito ligada à nossa disciplina. Eu mesmo dei de gabarito na hora que eu pensei nessa, fiz o acolhimento história, né? E realmente, por todas essas questões que vocês colocaram ali, ó, tem aquele quadrinho da Tarsila do Amaral ali, ó, aquela pintura operário, se eu não me engano, e Se realmente for a ver, questão da é mais relacionado com sociologia, porque não tem nenhum elemento da história antiga, história medieval, né? Então seria mais, assim, isso. se for ver mesmo, questão mais relacionada à sociologia. Depois do gabarito, a gente foca o nosso olhar, né? A questão da Constituição, a questão ali daquela luta ali pelos direitos iguais dos negros. Porém, né, eu também, com a questão da democracia ali em cima, eu também fui para a história, gente. Né? Mas, enfim, não é errado, tá? Também seria uma sala temática, no caso, né? Talvez de humanas, né? Talvez a resposta mais assertiva seria humanas, e que trabalharia aí os dois componentes. Em relação à questão do layout da turma, de como os alunos estão organizados, que tipo de intencionalidade pedagógica vocês acreditam que o professor trabalha? Está abordando nessa sala temática? Acho que ali ele poderia estar trabalhando uma roda de conversa ali para começar os conhecimentos prévios, para começar essa introdução de conteúdo, né? Trazendo todos ali.
para estar posicionado para ele, né? O olhar. Talvez, não sei, né? Se essa cadeira de costa para eles ali, não sei qual a intencionalidade. Mas observando aí, acho que poderia ser isso, né? Para trazer eles estarem bem atentos ali, né? Isso mesmo, né? Eu também tenho essa visão, eu também penso assim, é uma roda de conversa, ou a gente não sabe se a cadeira o professor virou, se é do professor, se de repente algum aluno vai ali, vai para aquele momento, para aquele espaço, mas é uma roda de conversa, onde eles estão ali discutindo, conversando, né? E participando ali, todos, de repente, de um debate. Você gostaria de falar alguma coisa, Reinaldo? Eu ia falar só, complementar isso aí, que parece ser um debate, né? Você acabou falando agora, né? Pode ser um debate também, né? Uma entrevista, depende com alguma pessoa envolvida com alguma instituição pública, Boa. um vereador, né? Fazer ali Uhum. uma Boa. entrevista, né? Também. Interessante. E vocês vejam, né? Sempre tem um colega nosso, sempre vê algo diferente, né? Com os nossos alunos é a mesma coisa. Bom, pessoal, então seguindo aí com a nossa formação de hoje, o nosso encontro de hoje, vou aqui tirar o link do Genial e voltar para o nosso material. Nós vamos continuar. Então, agora, né, depois do nosso acolhimento, nós vamos conhecer a referência docente de número 2, né? Então, assim, a gente sempre relembra em cada encontro que é importante ressaltar que a nossa formação ela é amparada pela Resolução 3037, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência, que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. É o que a SED espera, né, que vocês desenvolvam. É o que a SED espera do perfil desse professor que ingressou agora na rede estadual, desenvolva, né? Então, nesse momento, nesse encontro, nós estamos trabalhando a referência docente 2. O que ela diz para nós? Implementar técnicas eficazes de gestão de sala de aula, promovendo um ambiente propício ao aprendizado. Eu gostaria que vocês me dissessem agora o que vocês entendem por gestão de sala de aula, tá? Lembrando, pessoal, não tem certo nem errado, né? A gente está aí construindo as nossas habilidades e competências para, de acordo com o que a SED espera de nós enquanto profissionais, professores, né, que atuamos com os estudantes. O que vocês pensam, né, em gestão de sala de aula? Pode contribuir, por gentileza. Gestão do tempo, gestão do espaço, né? Do mobiliário, dos recursos tecnológicos, né? Conhecer o perfil da turma, então estabelecer um planejamento de acordo com o perfil dessa turma, né? Então tudo isso entra como gestão, escolher uma técnica adequada, né, para cada situação, para cada momento, né? Então tudo isso faz parte da gestão, né? As dificuldades de aprendizagens, tem alunos com laudos, né, que necessita de um atendimento individualizado. Então tudo isso entra, né? E muito mais outras questões também, né? Muito bem. Carla, você gostaria de dar sua opinião? Não, eu concordo com o Reinaldo, né? A questão do tempo, ter um planejamento, mesmo que ele é flexível, mas ter um planejamento, ter a estratégia que será utilizada. Eu sempre falo que eu sou muito isso, eu gosto de entrar na sala de aula, certo o que eu vou fazer. Pode ser que tenha alterações, porque cada turma é de uma forma, cada dia eles estão de uma forma, mas eu gosto de ter meu planejamento, então eu coloco isso dentro da gestão do tempo, porque eu tenho que ter uma previsão de quanto tempo eu vou levar para fazer essa atividade, quanto tempo para eu trabalhar determinado conteúdo, né? Então, eu acredito que isso tudo está dentro da gestão do tempo, gestão de sala Muito de bem, aula. pessoal. Muito bem, gente. Concordo com o que vocês colocaram e percebo na fala de vocês o quão complexa é a nossa atuação em sala de aula.
Porque como vocês colocaram, para a gente ter uma gestão de sala de aula, né, a gente leva em consideração vários aspectos. Desde da disposição do mobiliário, como o Reinaldo falou, a questão do planejamento, como a Carla citou, você precisa saber o porquê você está entrando ali, a sua intencionalidade pedagógica e levar em consideração questões físicas, questões emocionais dos alunos, né? Muito boa colocação de vocês, gente. Então, seguindo agora, tá? Esse é o nosso percurso formativo, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos observar, tá? Dentro dessa referência docente 2, a relação interpessoal entre professor e estudante-estudante, né? Porque uma boa gestão de sala de aula, ela leva em consideração esse aspecto, né? E aqui eu consigo observar a fala de vocês. O ambiente de sala de aula que oportuniza uma relação positiva entre professor e estudante e professor. E, por último, oferecer estratégias pedagógicas que promovam uma boa relação interpessoal entre professor, estudante e estudante-estudante. Eu observei na fala de vocês essas questões, quando o Reinaldo coloca a questão do mobiliário, a questão de como estão os estudantes, a questão de observar aqueles estudantes que têm laudo, porque ele precisa inserir esses estudantes dentro do contexto da sala de aula. A questão que a Carla coloca, né, do planejamento, de levar em consideração o perfil da turma. Então, como é que você como é que você consegue promover um ambiente adequado, né, para que tenha uma relação positiva de aprendizagem entre estudantes e professores, estudantes e estudantes, se você não planeja, se você não sabe qual é o objetivo da sua aula ali, onde você quer chegar. Então, a fala de vocês vem colaborar aqui o nosso percurso, pessoal. E de uma certa maneira, eu gostaria que vocês já começassem a internalizar, né? Que para vocês já começarem a entender e escolher o que vocês querem trabalhar agora nessa implementação. Que vocês já têm essas ferramentas em vocês, como professores, né? Na própria fala de vocês aí, vocês colocaram. Então, agora, né, seguindo aí o nosso percurso formativo desse encontro, é vocês sistematizarem. O que eu vou? Será que. Bom, isso é o que eu tenho, né? O que eu fiz agora com vocês, gente? Eu colhi o conhecimento prévio de vocês em relação à gestão de sala de aula. Então, agora nós vamos jogar bastante subsídios aí para vocês, para que vocês, ao final desse encontro, identifiquem, selecionem o que vocês querem trabalhar, o que vocês querem implementar com os estudantes de vocês, tá? Bom, Carla, leia para nós aí, mocinha, esse slide, por gentileza. Professores, na sala de aula, muitas vezes nos preocupamos com questões de gestão básica, como, por exemplo, fazer com que todos os estudantes fiquem sentados para começar uma aula. Porém, uma boa gestão de sala de aula não está relacionada à obtenção de ordem pela ordem, segundo, não sei pronunciar esse nome. Complicado mesmo. O Einstein e Isso, Novodovsky. não É conheço. difícil. A gestão de sala de aula não apenas procura estabelecer e manter um ambiente ordenado e atencioso no qual os alunos possam engajar-se em aprendizado significativo, mas também almeja estimular o crescimento emocional e social dos estudantes. Nesse sentido, as autoras consideram 5 importantes princípios norteadores. Vamos conhecê-los neste vídeo. Então, olha só. Obrigada, Carla. De acordo aqui com esse slide, né, com essas autoras que o nome delas é difícil mesmo de pronunciar, nós temos, né, a questão da gestão da sala de aula, ela não se baseia apenas em manter um ambiente ordenado, embora sabemos que, eu não sei vocês, mas eu percebo que não há aprendizagem sem disciplina, sem uma organização, tá? Mas nós precisamos, além de propor, né, de manter um ambiente ordenado, outros princípios importantes para que essa gestão seja bem sucedida, para que a partir da nossa gestão de sala de aula, nós consigamos realmente levar os estudantes naquele momento a
uma aprendizagem significativa ou que inicie esse processo de aprendizagem, porque muitas vezes nós começamos a aula ali e o estudante, a aprendizagem é um processo, ele tem acesso ali àquele conteúdo e a gente sabe que não vai ocorrer todo o processo de aprendizagem todo numa aula de 50 minutos ou em uma aula geminada, mas que ou ocorra ou então que esse processo se inicie da melhor forma possível. Então, o tutor, gente, que trabalha conosco, ele preparou um vídeo para vocês explicando esses princípios norteadores com base aí na obra dessas autoras, tá? Vou passar aqui para vocês. Só um minutinho. Eu separei uma página aqui, pessoal, só com os links, porque esse encontro nosso, nós temos bastante link aqui para nós usarmos, utilizarmos. Olá, queridos professores do estágio provatório. Sejam bem-vindos a essa nossa nova etapa de formação que teremos juntos. Desejamos que vocês possam ter maravilhosas experiências pedagógicas com seus estudantes em sala de aula, que é o nosso maior objetivo. E por falar em experiência pedagógica, certa vez perguntaram para um grupo de professores em formação qual seria o professor ideal. Eles responderam de maneira muito entusiasmada, de que o professor ideal é aquele que cuida, que respeita e que tem um interesse genuíno por eles, incentivando-os e encorajando-os ao aprendizado. Ao longo da semana, o discurso sobre o cuidado é substituído Acho que a internet... por palavras como controle e ordem, disciplina, consequência, punições, nome no quadro. Sabemos que a tensão entre querer cuidar e manter a ordem em sala de aula não é algo raro entre os professores novatos. Porém, o que precisamos compreender é que tanto ordem como cuidado não andam separados nos eventos escolares. Devem, na verdade, andar associados. De fato, uma das maneiras pelo qual o professor tem conseguido desenvolver um ambiente organizado e de colaboração é quando o professor desenvolve o respeito mútuo entre ele e seus estudantes. Os estudantes tendem a cooperar com os professores quando são vistos como personagens responsáveis, confiáveis e atenciosos. Muitas pesquisas já têm demonstrado isso. Esse perfil de professor tem conseguido combinar calor humano e, ao mesmo tempo, atenção e insistência para que os estudantes possam trabalhar duro e, ao mesmo tempo, obedeçam normas em sala de aula. E, acima de tudo, tratem uns aos outros com consideração. Essa combinação constitui um domínio competente do professor em sala de aula. Podemos chamar isso de exigentes cordiais, que é quando o professor consegue, ao mesmo tempo, ser um professor que exige bastante dos estudantes e ser cordial com eles. O resultado é alunos muito mais propícios a seguir os comandos que o professor desenvolver em sala de aula. Devemos lembrar que uma boa gestão de sala de aula não simplesmente trabalha a questão da ordem e da disciplina e da organização em sala de aula para que possa se construir um ambiente atencioso e ordenado. Também, uma boa gestão de sala de aula traz algo muito especial no desenvolvimento do aluno. Ela almeja estimular o crescimento emocional e social dos estudantes. Precisamos sempre buscar esse equilíbrio, encorajando o desenvolvimento pessoal, emocional, entre eles. Nesse sentido, trazemos alguns pontos importantes que podemos refletir
sobre nossa gestão de salas de aula nesse contexto. O primeiro princípio é: o manejo bem-sucedido da sala de aula promove autodisciplina e responsabilidade pessoal. Já o segundo princípio diz o seguinte: a maioria dos problemas de indisciplina em sala de aula pode ser evitada se os professores estimularem relações aluno-professor positivas, implementarem aulas atraentes e usarem boas estratégias de controle preventivo. O terceiro princípio é: a necessidade de disciplina não deve superar a necessidade de aprendizado significativo. O quarto e penúltimo princípio diz o seguinte: a gestão das salas de aulas diversas dos dias atuais requer conhecimento, habilidades e predisposições para trabalhar com estudantes de diversos contextos raciais, étnicos, linguísticos e de classes sociais. Em outras palavras, os professores devem se tornar gestores de sala de aula sensíveis culturalmente. E por fim, o quinto e último princípio diz: tornar-se um gestor de sala de aula eficiente exige reflexão, trabalho duro e tempo. A gestão da sala de aula não pode ser reduzida a um conjunto de receitas ou uma lista de como fazer. Olhando para esses 5 pontos importantes que trouxemos aqui, você percebe que não há uma receita de bolo. E aí voltamos à nossa pergunta anterior: qual o professor ideal? O professor ideal, quem faz é você, olhando de maneira muito humana para os seus estudantes, olhando para eles, para as suas necessidades pedagógicas. E quando o professor desenvolve essa relação de respeito mútuo entre ele e o estudante e vice-versa, o estudante é mais propício a escutar e a seguir aos seus comandos dentro da aula. Muito bem. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Olá, queridos professores do estágio probatório. Sejam bem-vindos a essa nossa... Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Eu desliguei minha câmera porque daí o vídeo começou a travar um pouquinho, tá? Desliguei aqui para melhorar para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Então, ali, o nosso tutor, tá? O Toki, ele colocou 5 pontos importantes para que a gente preste atenção em relação à gestão de sala de aula. Porém, pessoal, algo assim que eu gosto bastante, que ao final ele coloca que não há uma receita pronta. Porque cada um de vocês tem uma maneira de ser e uma maneira de ser professor. Cada um de nós vai se construindo ao longo da nossa vida em sala de aula e vai se aprimorando como ser professor. E muito vai também da característica da nossa disciplina, né? Da característica do componente curricular, né? As habilidades e competências que o componente curricular ele precisa desenvolver. Geralmente, eu observo que os professores de história, eles têm em si desenvolvidos as competências e habilidades que o componente curricular de história solicita para que a gente desenvolva nos alunos. Geralmente são professores mais reflexivos, questionadores, que sempre estão levando, né, a reflexão, fazendo link com coisas que aconteceram no passado, com a nossa sociedade atual. Então, é isso. É importante, pessoal, nós termos em nós essa questão, assim, de que não há uma receita pronta. Há, sim, elementos, características, né, que nós precisamos ter como princípios, como base das nossas ações em sala de aula. Mas o jeito de fazer isso em sala vai de cada um. Vai do jeito da Carla, vai do jeito do Reinaldo, tá? Reinaldo, vou pedir para você agora ler para nós este slide. No acolhimento, analisamos algumas propostas de layouts de sala de aula com fins pedagógicos,
Porém, uma boa gestão de sala de aula não se resume apenas nisso quando se busca promover relações interpessoais positivas, como, por exemplo, respeito mútuo, cooperação e disciplina entre professor e estudante e ou entre os estudantes. Pensando nisso, trazemos 3 pontos importantes que devemos levar em consideração. São eles: ambiente de sala de aula, relação interpessoal e layout de sala de aula. Isso. Então, olha só, pessoal, nós vimos, né, em uns 2 slides anterior, a questão assim de a ordem, a organização, a disciplina, ela faz parte da gestão da sala de aula. Só que só ela, por si só, não garante uma gestão eficaz de sala de aula. Porque qual que é o nosso objetivo em uma sala de aula? É promover a aprendizagem dos nossos estudantes. Aí nós retomamos agora com este slide a questão do acolhimento, que abordou a questão do layout das salas de aula, que também é importante e faz parte da gestão. Só que só ele também, por si só, não garante uma boa gestão de sala de aula. Não garante uma aprendizagem, um ambiente que vá favorecer uma aprendizagem adequada e efetiva aos nossos estudantes. Então, nós precisamos levar em consideração 3 pontos, tá? O ambiente de sala de aula, a relação interpessoal e o layout de sala de aula. Para que a gente possa visualizar melhor, clarificar melhor esses 3 pontos aqui para a gente, né, para a gente poder entender, eu vou passar para vocês agora trechos de um filme chamado Escola da Vida. Não sei se vocês já assistiram esse filme, vocês conhecem? Não? Então, assim, tem no YouTube, tá? Eu posso depois pegar o link e colocar aqui para vocês ou no Classroom. Então, nós vamos analisar 3 cenas editadas deste filme. Então, nós temos aqui os 3 pontos, tá? Que nós falamos que o Reinaldo leu para nós no slide anterior. O ambiente de sala de aula na cena 1, a relação interpessoal na cena 2 e o layout de sala de aula na cena 3. Vou colocar aqui para vocês no chat. Vou dar, gente, 5 minutinhos para vocês assistirem e depois a gente volta aqui a conversar. Então, vamos lá. Falei para vocês que hoje tem bastante link para nós. Então, ó, copiar aqui. Colei. Então, aqui, pessoal, olha, tem alguns que você precisa fazer o download, mas eu andei testando, né? E tá tudo certo. Qualquer coisa, vocês me sinalizem. São 10h42, 10h47, a gente volta a conversar, tá bom? Então, agora vocês vão abrir aí no computador de vocês e vão assistir essas cenas. Qualquer coisa, estou aqui, tá, pessoal?
Pessoal, assistiram? Você conseguiu? Terminou, Reinaldo? Muito bem. Bom, então este aqui, né, são alguns trechos, né, do filme Escola da Vida. Então, olha só. Então, a gente exemplificou essas cenas, pessoal, esses três pontos, tá? O ambiente de sala de aula, a relação interpessoal, né? E o último, o layout de sala de aula. Bom, então agora, gente, eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Tanto para Carla quanto para o Reinaldo. Com qual dessas três cenas vocês se identificaram? O que ela suscitou, o que ela trouxe de reflexão, gente, em você sobre sua prática? Então, essa pergunta é para os dois, tá? Para o Reinaldo e para a Carla. Bom, eu me identifico com a terceira cena. Questão ali de sentar eles em círculo, né, um de frente para o outro. Mas a dois também, com essa questão de mapear lugares. Aqui na escola que eu trabalho, o diretor não gosta que a gente utiliza isso, mapeamento. Até porque é integral, a escola tem que ter as salas temáticas. Nós estamos em reforma, tá um pouco de caos, mas a gente consegue pelo menos organizar as carteiras, cada sala com uma temática ali de carteiras, né? Mas essa questão, às vezes, ali de aluno que sentar com o outro tá incomodando, ter que tirar, chamar a intervenção da equipe pedagógica, isso acontece. Mas o mapeamento aqui nós não utilizamos. A gente sempre já tem um contrato pedagógico, e assim, você pode sentar com quem você quiser. Mas se você estiver atrapalhando a aula, o professor pode trocar vocês de lugar. Mas essa questão de sentar em círculo para chamar essa atenção, eu me identifico mais com a terceira cena. Muito bem. E o que ela suscitou de reflexão em você e a sua prática, Carla? Essa A terceira forma, cena. a forma como o professor conduz a sua aula, né? A forma ali dele até pegar a cadeira do, como diz o chefão da escola, né? Trazer ali, fazer essa sátira ali, olha, ele não pode nem saber que a cadeira dele está aqui, né? Então, muitas vezes eu tento trazer isso para mim, assim, para minha didática, essa questão de estar até brincando ali, né? Trazendo algo, eu sempre falo que eu sempre falo da minha diretor que sempre pede assim para a gente estar trazendo a nossa vida, porque aluno acha que professor é rico. E eles têm que ver que a gente está lutando, que a gente está trabalhando. Eu sempre falo para eles, gente, se eu fosse rica, não é porque eu tenho um iPhone que eu sou rica, eu trabalho, eu estou aqui trabalhando, isso aqui é meu Sim. trabalho. E eu brinco com eles, falo assim, se eu fosse rica, eu estaria lá na Bahia, na praia, não estava aqui no frio, escutando grito de aluno, preparando uma aula. Então, eu sempre tento trazer um pouco desse lúdico, né, para minhas aulas também, brincando sempre ali, quebrando esse gelo, né, de só o professor aqui na frente, o aluno ali, trazendo eles para o contexto. Acho que quebrando esse gelo aí, a gente consegue trabalhar, não que é sim fácil, né? Como o professor fez ali, não é, tem turma que não é fácil, mas aí eu Concordo. procuro trazer um pouco mais dessa leveza aí para conseguir ter um pouco mais de ludicidade na minha aula aí. Muito bem. E você, Reinaldo, com qual dessas três cenas você se identificou? Eu concordo com a Carla. Essa proposta da número 3, ela vai mais de acordo com uma aula mais interativa, uma aula mais dinâmica, né? Muito mais reflexiva, em que o professor pode propor um debate, análise de um filme, né? De algum tema, de um livro, porque as outras aulas elas acabam sendo mecânicas, né? A gente sabe que, na medida do possível, nem sempre isso acaba sendo possibilitado, né? Ensino médio mesmo, a questão do mapeamento, geralmente dificilmente o ensino médio acaba respeitando esse mapeamento, né? Você chega na sala de aula, eles já estão em dupla, estão em grupo, né? Já está fora do lugar, então nem sempre o mapeamento no ensino médio ele é respeitado. Então aí você acaba propondo já uma situação assim diferenciada para estimular isso nos estudantes, porque já que eles não seguem essa ordem, essa organização, essa disciplina do jeito que deveria. E olha que
eu trabalho no cívico-militar e mesmo assim, ensino médio tem muita dificuldade nesse sentido. Não é fácil de implementar isso já num público mais maior, né, como o adolescente. Então, assim, acho que essa proposta do vídeo, né, de fazer essas questões, essas indagações, fazer o estudante refletir, eu acho que vai mais de encontro com a nossa área de humanas, né? Outras áreas a gente não pode falar muito porque não é o nosso campo de trabalho, mas para humanas, né, eu acredito que seja a melhor proposta. Muito bem. E o que ela suscitou de reflexão em você e em relação à sua prática, né? Você também se identificou com a cena 3. O que ela traz aí de reflexão para sua prática? É uma forma do professor também aferir o conhecimento do aluno, né? Muitas vezes você passa um trabalho escrito, uma pesquisa, nem sempre isso vai revelar se o aluno adquiriu conhecimento ou não. Ele pode ter feito uma pesquisa, mas de forma mecânica, copiado, conversando com um colega sobre um outro assunto. Então, eu acho que é muito necessário a gente estabelecer um debate, ir para a oralidade, para perceber isso, se o aluno apropriou, se ele aprendeu esse conhecimento mesmo de verdade, se ele relacionou com os eventos, com os fatos, com as transformações que ocorreram na história, né? A questão de causas, consequências, os fatores que motivaram, né, os personagens da história, né? Então, isso a gente encontra mais no vídeo 3, nessa proposta, nessa técnica, né, da gestão do vídeo 3. Pode falar, Carla. Ai, deixa eu complementar aqui. Eu tenho que mostrar as obras de arte que saiu aqui com meus meninos e meninas aqui. Ó, dá para ver, né? Aham. Bem de encontro com isso que o Reinaldo está falando. Eu estou trabalhando na Revolução Industrial com o 8º ano. É uma turma que o ano passado a gente não conseguia fazer esse trabalho aqui, pedagógico, com eles. Então, eles estão crescendo muito aqui no pedagógico. A gente estava trabalhando no ano passado, uma turma muito difícil. E eu pedi para eles fazer uma avaliação, para eu fechar agora a segunda parcial. Isso aqui é uma avaliação, daí eu falei. Então, nós vamos desenhar como foi antes, como era antes da Revolução Industrial e com a Revolução Industrial. Eu falei, mas eu não quero só desenho, eu quero escrita. Então, assim, pode fazer pesquisa? Pode fazer pesquisa. Mas eu sei que tem gente que escreveu aqui e não sabe o que escreveu. E o que eu vou fazer agora? Essa roda de conversa. Então, eles vão ter a oportunidade agora de apresentar e explicar o que desenharam e o que escreveram. Tenho alunos que não conseguem fazer a leitura, até a pedagoga falou, e os que não conseguem? Falei, e vem a intervenção da professora em fazer esse auxílio, mas eu não posso deixar simplesmente só esse desenho, né? É uma avaliação, então ela é a ilustração, a escrita e a oralidade, né? É 50 pontos, eu não posso simplesmente só um desenho, né? Eles têm que entender que é uma avaliação, é um processo, é uma etapa que eles têm que passar. Então, porque muito só pegou lá no Educatron, no celular que escreveu, né? E foi engraçado que, assim, nós temos bastante alunos venezuelanos, e a maioria deles fizeram ao contrário, fizeram o desenho do depois no antes, e até por conta da língua, né? Então, assim, eu já pude entender que eu tenho que melhorar a minha fala com eles, para a minha oralidade, para eles compreenderem um pouco mais, né? E eu achei fantástico agora o Reinaldo falando essa questão, né, deles fazerem uma pesquisa, não sabem nem o que está pesquisando, e eu senti aqui. Então, eu vi a necessidade que eles vão ter que me dar um retorno agora nessa oralidade, para a gente fazer uma troca, mesmo que não consiga. Mas eu acredito que o que desenhou vai saber explicar. Eu desenhei tal coisa, né? E eu posso ir instigando. Por que que você desenhou, né? Teve um outro aqui que desenhou até as crianças lá nas fábricas, nas indústrias, né? Então, pode explorar um pouco ali do trabalho também infantil, né? As condições de trabalho na fábrica. Então, essa roda aí, a gente um olhar para o outro, fazer essa troca, é bem importante para o crescimento deles também, né? Só para contribuir. Nossa, muito boa a sua atividade, Carla, porque você tem uma preocupação bem grande com o perfil da sua turma, né? É que assim, a tua escola ela tem um diferencial, ela é de um bairro que é próximo a uma localidade menos privilegiada, que nem você falou, Reinaldo, ela tem alunos que não são nem alfabetizados ainda, nem completaram o processo de alfabetização, né? Então, assim,
E você percebe, Carla, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você consegue perceber uma gestão de sala de aula dentro dessa sua proposta que você fez com os alunos avaliativa? Sim, até porque eles já fizeram assim, eles com seus grupinhos, mas cada um na sua folha, né? Então, é, agora eu vou. Eles estavam ali sentados na disposição da carteira da forma que eles estavam ali, sentados em três, em trio. Agora nós vamos fazer uma roda de conversa. Agora a estratégia, a gestão vai ser outra, mas eu vejo sim esse perfil aí dentro dessa aula minha, em que eles também têm essa autonomia, né, de escolher e eu poder também dar as ordenadas também, eles entender que tem esse processo. E daí teve uma professora, achei interessante, assim, não me gabando, né, que ela, acho que ela é de matemática e educação financeira. Ela falou assim, Carla, eu copiei sua ideia. Eu gostei muito deles desenharem, eles produzirem, né? E ela falou, menina, a sala era outra sala, porque ele se concentrou. Então, assim, até o aluno que tem deficiência intelectual, que tem grandes dificuldades ali na leitura e escrita, ele fez. Teve aluno que eu fui corrigir a ortografia e eu pedi para ele ali, eu posso passar com a caneta para destacar mais a sua? Eu passo para você. Outros que não consegui, que não faz a leitura, eu sentei com o celular, fiz a pesquisa junto e fui falando, ó, pode colocar até aqui. Só que esse aluno agora ele vai precisar da minha intervenção porque ele não sabe fazer a leitura, mas ele é um aluno que ele vai saber explicar o que ele desenhou e o porquê ele fez aquele desenho, né? Então, eu vejo sim essa gestão de aqui, Sim. e é algo assim que a gente precisa, né, utilizar no nosso dia a dia, né? E os alunos traz esse que o Reinaldo falou, né, esse engajamento para o conteúdo, para nossa aula, de ver aquele professor ali, porque os alunos falam, ele sabe usar o professor que não leva estratégias, eles sabem, eles conhecem, eles sabem, são muito. Muito bem. Eu vejo muito assim a questão da gestão, Carla, no sentido de que também você percebeu que é um oitavo ano, não vai ficar só a pesquisa, né? Na verdade, eu vejo uma gestão geral, mas o ponto que eu vou pegar da gestão, que eu quero salientar aqui para você, é quando você percebe, depois do retorno da atividade, você pede para que eles falem, apresentem, para eles realmente, né? Mostrarem ali o que eles aprenderam, o que realmente eles fizeram. Porque eu concordo com o Reinaldo, nós somos da área de humanas, a gente pede uma pesquisa, quem garante, né, que o aluno copiando e colando ali da internet, realmente eles estão aprendendo. Então, eu queria ressaltar e te parabenizar por esse ponto da sua gestão de sala de aula, onde você leva eles a um passo além. Além de desenharem, além de pesquisarem, eles agora têm que explicar o que eles pesquisaram, o que eles desenharam, tá? E para fechar, pessoal, eu quero relembrar aqui alguns pontos importantes que eu encontrei na fala de vocês, né? Essa questão que o Reinaldo falou, eu concordo super mesmo. Eu acho que humanas é uma pena que pelo número de sala de aula, às vezes a gente tem retornos muito mais verdadeiros do aluno nas falas, nas colocações deles em sala de aula do que numa prova de marcar X, né? Quando eles dão retorno para nós, ou quando eles fazem perguntas que eles conseguem identificar um conteúdo que a gente trabalhou no passado com situações que nós estamos vivendo presente. Então, a oralidade é importantíssima na nossa área. Então, eu vejo mesmo, também como professora, que alguns retornos vêm da oralidade deles da sala, das perguntas, das colocações. Isso é importantíssimo. Outra coisa também que eu quero salientar é que a Carla comentou que a forma com que você se colocou, explicou e escolheu ali a sala 3, Carla, eu vejo o seguinte, que o nosso papel muda nessa nova perspectiva de sala de aula. Nós não somos detentores do conhecimento que ficamos lá. Não, nós somos orientadores. Quando você leva ali, né, o teu exemplo, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente sempre frisar, a gente ter com a gente a nossa função social de educador. Nós não somos ricos. O que nós temos de carro,
de celular, isso é fruto do nosso trabalho. Isso é importante falar para os alunos, até para eles entenderem os conteúdos da história, as relações de poder, se colocar nessa sociedade. Eu sou como a professora, eu tenho uma função social também. Eu faço parte dessa sociedade. Será que eu sou uma pessoa rica, que se eu parar de trabalhar, eu não mudo nada a minha vida? Né? Eu também coloco isso para os alunos. Se a professora deixar de trabalhar, eu não consigo manter a minha vida do jeito que eu a mantenho hoje. Mas você é concursada, mas mesmo assim, a gente perde alguma porcentagens do nosso salário que vai incidir. E eu acho que você colocando essa questão para eles, de quem nós somos, faz com que o aluno se conecte com o sujeito histórico, pessoal, porque nós somos sujeitos históricos, tanto nós, professores, quanto os nossos estudantes. Na verdade, todo mundo é sujeito histórico na sociedade, né? Então, as duas questões importantíssimas que eu achei bem interessante que vocês dois colocaram, questão da oralidade, eu acho que nas aulas de humana ela é super importante, e essa questão também de nos colocar como orientadores do processo, não como detentores de conhecimento, enfim, tá? Então, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, Eu vamos só acho assim seguir aí. também, Karina. Karina, só para Pode falar. complementar, eu acho assim que tem aluno, nem todo aluno ele é ouvinte, né, que entende quando a gente explica, né? Tem aquele aluno que ele é mais visual, ele precisa ver um mapa, ele precisa ver uma imagem do slide, né, do livro. E Perfeito. tem aluno que ele é mais prático, né? Ele precisa fazer, colocar em prática, desenhar ou copiar. Então, quando a gente possibilita essas diversas possibilidades, a gente contempla esses diversos alunos, né? Então, só para concluir com esse pensamento Então, aí. perfeito. Perfeito, É, gente. Então, oi, Carlos, você quer falar alguma coisa? para concluir, porque eu fiquei com. Eu tava, antes de começar aqui, eu estava mostrando para a pedagoga, né, os trabalhos, falando, gente, eu fico assim maravilhada com essa turma, porque é uma turma que ano passado você não trabalhava pedagógico, era só comportamento, era muito conflito, sabe? E a gente vê que ele está crescendo, aí eu falei para ela, Carla, eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu falei, e eu como professora, isso que eu, né? E os professores que estão desde o sexto ano com eles, né? Eu falo assim, eu vejo muito, porque no passado eu chorei por conta dessa turma. Eu falei pro diretor, eu falei, eu vou largar essa turma, eu não aguento mais. E daí, como era meu primeiro ano, né? E eu falei assim, parece que aquele meu sonho tá indo de água abaixo. Eu falei, eu nunca tinha lidado com uma turma tão difícil assim, né? De não conseguir trabalhar o pedagógico, a parte acadêmica, né? E é uma turma muito criativa. E daí o diretor a gente foi conversando, ele falou, calma, nós estamos aqui, vamos te ajudar. Ele falou, nós vamos crescer. E desde o começo desse ano, na nossa primeira formação, ele falou, o oitavo ano, esse ano, eles têm que crescer pedagogicamente. Daí a pedagoga falou, e os que não conseguem te entregar na oralidade? O Reinaldo falou, né, que tem aluno que daí é mais visual, o outro consegue na oralidade, o outro consegue na escrita, né, com a audição. Eu falei, ele fez. Eu acredito que pelo menos falar, ele não precisa ler o que ele escreveu, mas o que ele desenhou, eu acredito que ele vai dar suporte, que ele vai conseguir entregar o que ele desenhou. Pelo menos, eu fiz um caminhão, eu fiz uma carriola que antes era carriola, depois já passou a ser o trator, né? Muitos usam agricultura ali. Enfim, tem um que não sabe, que não consegue ler, mas ele fez um antes, que é uma mão, duas mãos, que era com a agulha, né? A costura, a mão, e no outro lado a máquina de costura. Então, assim, ele vai saber dessa descrição de pelo menos o que ele desenhou. E eu entro com a intervenção para ajudar ele, né? Não posso deixar o menino se frustrar e nem sofrer. Ele vai entregar de acordo com aquilo que ele consegue. Eu já sei que ele desenhou, mas eu preciso ter essa noção se ele realmente sabe o que ele desenhou, né? Para a gente poder ir fazendo esse Muito fechamento bem. de conteúdo. Eu e o diretor aqui, ele fala para a gente não correr com conteúdo. Então, eu estou com a Revolução Industrial ainda no oitavo ano, mas para mim está tudo bem, eu não me frustro, porque eu sei que eles estão crescendo pedagogicamente. Não adianta se o básico, que é a Revolução Industrial, que é um dos conteúdos mais simples, básico para a gente trabalhar, e aborda conteúdos nossos aqui da nossa sociedade, que eles estão envolvidos em muitas situações sociais aí, né, com a família. Inclusive, estou preparando uma visita indo em uma fábrica para eles terem essa visão agora de fábrica. Por quê? Uhum. Como a professora falou, eu trabalho numa escola muito carente e tem meninos e meninas aqui que não sabem o que é o centro de Assis.
que não sabe o que é uma fábrica. Nós temos, muitos deles aqui, nós temos o abatedouro da Cevale, que é próximo aqui, que é em Palotina. Muitos familiares trabalham lá, mas eles não sabem o que os familiares fazem, como que é aquilo, né? E a perspectiva deles aqui de trabalho, muitos falam assim, não, eu vou ser pedreiro, vou sentar lá Jota. Aí eu falo para eles, mas você não pode ser o engenheiro da obra? Então, assim, a gente trabalhando muito com isso, em quebrar, porque em casa não tem isso, né? Esse estímulo, né? Então, assim, eu fico maravilhada em quando um aluno me entrega um trabalho desse e eu sei a condição que ele se encontra e que ele estava e que ele está evoluindo. Então, assim, é bem, bem fantástico. Mas tem que estar envolvido, sabe? Você tem que gostar. E a disciplina de história, eu acho assim, ela é fundamental, gente. Deveria ter mais aulas, né? Mas eles diminuem, porque eu tenho aula, só para encerrar aqui, eu tenho aula que eu só converso. Eu tenho aula que eu só converso com os alunos. E é fantástico, sabe? Você vê assim no olho eles entender, eles participar. Gente, que é mais que isso? Uma aula, se vocês fazerem uma roda de conversa e o aluno entregar para você na oralidade ali, numa simples conversa, isso é aula, né? Isso é gestão. Eu acredito que isso para mim está dentro da gestão de sala de aula, né? Com certeza, Carla, com certeza. É a questão de olhar o seu aluno, o contexto do seu aluno, com certeza. E, pessoal, olha só, em outras turmas, né, em outra turma, teve colegas que eles se identificaram nas três cenas. E tá tudo bem, por quê? Porque como vocês, o Reinaldo falou uma coisa também interessante, e você também, Carla, porque infelizmente nós temos no nosso país ainda uma cultura dos nossos estudantes de desrespeito e disciplina em sala de aula. Então, às vezes, em algum momento, você tem que se identificar com aquele professor da cena um. Olha, esse aluno vai ter que sentar aqui na frente, e aquele lá que sempre está com gracinha, eu coloco ele no outro momento. E daí, Karina, às vezes eu tenho que me identificar na cena 2, sabe? Porque tem aluno mesmo que passa o limite do desrespeito, né? Que a gente precisa tomar uma atitude. Isso também é gestão, né? Porque em muitos momentos, pessoal, o único lugar que eles vão encontrar limites é a sala de aula. E o limite, a organização, ela faz bem para nós. Olha, se eu não me organizasse aqui para atender vocês, esse encontro não seria bom. Eu me organizei, né, para poder atender vocês. Na segunda-feira de manhã eu tenho toda uma organização. Eu revejo o material, eu vejo algumas outras coisas, porque assim, esse é o momento. Eu testo o equipamento, né? Só assim eu converso, olha, gente, no menos silêncio, menos barulho possível. Então, pessoal, a gente não tem problema também, em alguns momentos, a gente transitar ali pelas cenas, né? Eu vejo assim, pelo que o Reinaldo colocou, a Carla colocou, o perfil de vocês não é a cena um e 2, é a cena 3, mas em alguns momentos, às vezes, a gente transita, dependendo da turma que nós estamos, né? Bom, pessoal, agora nós vamos começar o PDP, tá? Que para vocês, acredito que é super tranquilo, né? Vocês são aí o segundo ano, vocês têm bastante conhecimento já trabalharam com PDP. Então, meus queridos, o que eu peço a vocês? Nós temos agora uns minutos, né? O restante da nossa formação, para vocês acessarem o PDP de vocês lá no Classroom. Ele estava com link restrito, eu já passei para o link da CED. Vocês vão preencher a identificação. E eu gostaria agora, depois de tudo que a gente conversou, que vocês respondessem essa autoavaliação agora com bastante calma, né? Com bastante, assim, tranquilidade, para a gente poder daí passar para a parte do pré-planejamento, tá bom? E eu estou aqui, tá? Para auxiliá-los no que for preciso. Qualquer dúvida em relação ao PDP, só me procurar, tá? Me chamar aqui. Eu não vou Karina, colocar o agora. meu, Oi, eu pedi o acesso de edição, mas ainda não está liberado. deixa eu dar uma olhada aqui.
porque eu tinha colocado CED. Novidade. Carla, vamos lá. Tá, acesso geral CED, Carla. Ó, eu olhei, dá uma olhadinha de novo. De repente você fecha ele e entra de novo, para ele atualizar para você. Vê se deu, por gentileza. Que aqui tá CED. Não, ainda tá com restrição. Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você olhar. Cópia de Carla, tá? Partilhar. Ó, eu vou ali, ó, tá? Referência docente 2, gestão de sala de aula, ó. Ó, acesso geral, sede. Coloquei editor agora, vamos lá. Acesso geral CED. Vê se você conseguiu. Acho que sim, né? Deu? Deixa eu colocar Agora o do sim. Reinaldo. Tá, ótimo. Isso. É bom fazer esses apontamentos mesmo para a gente observar. Qual que é para abrir, Carla? Tem quatro aqui. Temática um, dois, três ou quatro? A quatro, Reinaldo, que é a gestão. Gestão, referência docente 2, tá? A 1, a 2, a 3 são as temáticas que a gente trabalhou no primeiro semestre. Eu acho que você me deu uma ideia. Eu vou criar uma separação aqui dessas atividades para não confundir vocês. Karina, e a modalidade? Porque o componente é história, e a modalidade? Só um pouquinho, deixa eu. Chamamento turma cursista. Modalidade é docente, porque tem o pessoal que está, tem os pedagogos, tem os técnicos. Tem que fazer o download ou só editar ali e deixar no. Só editar, Reinaldo, pode só editar. Nossa turma é F? Isso, turma F.
Ó, agora eu dei uma reorganizada aqui no Classroom, eu acho que ficou certinho, ó. Segundo semestre, essa temática para organizar para vocês. Tema, vou colocar o outro no primeiro trimestre. Fica tudo certinho aqui. Primeiro semestre. Uhum. Fica tudo organizadinho no nosso Classroom. Karina, até que parte é para Oi, irmos aqui no PDP preenchendo? até o pré-planejamento, Tá. tá? Até o pré-planejamento. Você consegue identificar aí o pré-planejamento? Ó, eu já abro aqui o seu, tá? Para te mostrar. Deixa eu abrir aqui o teu que tá aqui em primeiro. Eu vou te mostrar. Ó, então, vamos lá. Aqui é a identificação, a autoavaliação, né? E aqui, Carla, são as expectativas, tá? Carla e Reinaldo. O que nós esperamos de vocês nesta implementação? Então, eu vou ler para vocês agora a temática um e a 2. Temática um: desenvolver uma proposta pedagógica em um layout de sala de aula que estimule a interação entre estudantes e professor e ou entre os estudantes. Temática 2: desenvolver uma proposta pedagógica que envolva mais de um layout de sala de aula que estimulem a interação entre estudantes e professor e ou entre estudantes. Então, a temática um: desenvolver uma proposta pedagógica em um layout. A 2 é que vocês desenvolvam uma proposta pedagógica que envolva mais de um layout em sala de aula, tá? Então, aqui, Carla, ó, pré-planejamento, você vai até esse item 3 aqui. Tem a pergunta um, depois da temática, né? Da temática, aí aqui tem os critérios, né? O que vocês precisam atingir com a escolha dessa temática, com a implementação. E aqui nós temos a pergunta um: considerando as expectativas e os critérios, o tema no qual pretendo fazer a minha implementação é a escolha do tema. 2, considerando minhas potencialidades e fragilidades, como pretendo me preparar para o planejamento e prática? E a 3, qual seria uma turma com possível perfil para essa implementação? Então, hoje, neste encontro, vocês vão até o pré-planejamento, nessa partezinha, nessa seçãozinha rosinha, até a pergunta de número 3. Eu vou agora fechar aqui o seu PDP. Bom, pessoal, então a parte de atividades do nosso Classroom está toda organizada. Eu acho que eu vou também agora organizar o nosso mural para vocês não se perderem, tá? Aproveitar enquanto vocês estão aí realizando a primeira parte do PDP.
Assim que vocês forem terminando, por gentileza, eu gostaria que vocês fossem me sinalizando, tá? Eu acho que no mural não tem como separar por seção, é só nas atividades mesmo. Karina, eu estou colocando uma Oi, turma aqui, mas eu não tenho certeza, só para eu deixar. Eu vou analisar tranquilo. ainda a turma, porque agora eu estou finalizando as atividades avaliativas, né? Vou ver se eu encaixo dentro de Sim. alguma coisa aqui. Até quando que tem que Uhum. ser implementação? Já tem Olha, data? semana que vem, uhum, tem aqui, ó, o calendário. Só, eu acho que eu não coloquei o calendário para vocês, né? Vou colocar aqui no mural para vocês também. Só um minutinho. Então, semana que vem nós temos o nosso encontro de planejamento, Carla. Então, após a semana que vem é a semana de implementação. Mas eu vou colocar aqui o calendário. Foi boa a sua pergunta, que a gente vai abastecendo o nosso mural aqui com informações importantes. Carla, a nossa semana de implementação será de 25 a 29 de agosto, tá? Então, na semana que vem, que é a semana de 18 a 22, será o nosso encontro de planejamento. Aí depois, na semana de 25 a 29, as implementações, o feedback e após aí a socialização. A socialização será de 1 a 5 do 9, 5 de setembro. E eu coloquei o calendário para vocês no mural do Class, tá bom? Qualquer coisa é só verificar lá ou qualquer coisa me perguntar.
Então eu vou ter que pensar na minha já ali para o dia 25 ou 26, porque nessa semana. Não, deixa eu ver. Ah, não. É na semana Isso. que vem que tem feriado aqui na minha cidade, que daí. Não. Para outra vai dar certo. Gente, eu não sei se vocês pensam igual a mim. Eu achei que essa temática ficou mais leve, porque ela não pega a semana de fechamento, nossa, do trimestre, porque o trimestre fecha uma semana anterior, não fecha dia 21. Então dia 22, fica tranquilo para vocês implementarem, que é um início aí de trimestre, né? E esse trimestre agora ele será mais longo. O Karina, esse cronograma não está abrindo, está no mural. Dia 2 de junho, foi postado? Eu não estou conseguindo abrir. Não, eu postei agora. Ah, tá. Agora 2 ele. de junho é. Atualiza teu mural, por gentileza. Tá. Às vezes. Eu já concluí aqui, até onde eu consegui. Depois tem que pensar na atividade para preencher o restante. Tranquilo. E você sabe, né, Carla, que você pode alterar a turma, agora é mais ou menos uma ideia, tá? Aí nós teremos semana que vem encontro de planejamento, teremos mais informações, mais subsídios sobre a referência do 102, tá? Então, pode ficar bem tranquila. O que eu sugiro, Reinaldo, você terminou? Concluiu? O que que eu Sim. sugiro, pessoal, até para poder ajudá-los, né, a se embasar mais, é vocês explorarem a seção do Saiba Mais. Tem bastante materiais, sabe, que vai ajudar vocês nessa implementação. Ao mesmo tempo aí de adquirirem mais conhecimento, né, além do que vocês já têm, vocês refletirem sobre a prática, tem bastante informação lá, bastante sugestões que podem ajudar vocês a enriquecer bastante a implementação da prática de vocês, tá? E é bem legal, gente, ó, eu vou aproveitar aqui os minutinhos finais, que o Toki organizou ele no Geniali também. Então, ele está bem interativo para a gente poder pesquisar. Então, tá bem, assim, interessante para vocês poderem explorar essa parte do Saiba Mais, tá? Porque às vezes aqui no encontro a gente não consegue dar conta, né, de tudo. Então, olha só, tem artigos, tem playlists, tem vídeos, tem outro vídeo aqui, tem na prática, tem o filme, no caso, que é a Escola da Vida, né? Então, tem aqui bastante informações aí que podem ajudar vocês a construírem a implementação de vocês, certinho? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? É, contribuir com mais alguma coisa ou alguma dúvida? Que o nosso tempo enfim, já chegamos aí no. Estamos quase extrapolando o limite final do tempo. Então, Reinaldo, boa semana para você. Carla, boa semana para você. Estou aqui, tá, Reinaldo? Eu vou criar agora um grupo de WhatsApp. Eu vou pegar o seu celular aqui, vou criar um grupo de WhatsApp para nós. Vocês preferem, gente? Sim, é É, bom, me- é importante. melhor, né? Eu sei que a gente tem vários grupos de WhatsApp para a gente conversar a respeito das implementações de qualquer outra situação. Qualquer coisa que eu ficar sabendo de informações concretas da SED, vou passando para vocês em relação à implementação, à avaliação formativa, tá? Que eu passei aqui, vocês terão 90 dias para fazer, para preparar o portfólio de vocês aí, tá bom? E um abraço e boa semana para vocês.
Qualquer coisa é só me chamar. Tá bom, pessoal? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Boa Tá semana. bom. Tchau, boa Obrigada. Tchau, semana. pessoal. Tchau. Igualmente. Tchau. Tchau.